Queridos amigos, boa tarde a todos e sempre com a presença do deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, estamos aí mais uma vez com vocês e os assuntos de hoje são muito interessantes. Infelizmente, alguns ferem muito os nossos princípios éticos e morais. Então nós hoje falaremos da corrupção conflagrada nas licitações, principalmente de empresas que prestam serviços a órgãos públicos. Falaremos ainda de choro, o porquê das pessoas chorarem, e o nosso psiquiatra Gerson Berger comentará esse assunto. Falaremos ainda daquele atentado violento que fez 4 vítimas fatais na França. Mas agora nós já vamos iniciar falando da nossa presidente Dilma Rousseff. Pois é, minha gente, na última quarta-feira, a presidente visitou a nossa cidade, viu as obras em andamento e prometeu recursos de 1 bilhão e 600 milhões de reais para obras de infraestrutura nos transportes da cidade, o que é uma necessidade. Mas por falar na nossa presidente, embora, é claro, eu não tenha votado nela, estou gostando da sua forma de condução na política viciada deixada por seu antecessor, o ex-presidente Lula. Discreta, falando pouco, mas agindo sempre com muita firmeza. Dilma é, sem dúvida, Pedro e Gerson, o oposto do ex-presidente Lula. Acho que nunca na história do Brasil um chefe de Estado vociferou tanto, tagarelou tanto quanto o ex-presidente. Quase poderíamos dizer que Lula governou com a voz. Dilma tem um jeito próprio de governar. Fala menos, como eu disse há pouco, e age mais. E eu gosto mesmo do seu jeito. Principalmente quando, com coragem, enfrenta e contraria os principais partidos governistas, como o PT, o PMDB e o PR. E no primeiro ano de mandato, não podemos esquecer que a nossa presidente demitiu 6 ministros acusados de corrupção, tráfico de influência e desvio de dinheiro público, marcando a diferença em relação a Lula, que sempre passava a mão na cabeça de seus correligionários e aliados, pilhados muitas vezes em irregularidades. Lula chegou ao absurdo de negar a existência do mensalão, que foi o maior escândalo da República do Brasil vivido em seu governo e envolvendo seus colaboradores mais próximos em corrupção. Gerson e Pedro, a nossa presidente vem conquistando a aprovação dos setores da população que não aprovavam o governo Lula, mas que agora estão satisfeitos com o jeito duro e enérgico de Dilma governar. E sua base aliada está satisfeita? Pelo menos até agora, tudo isso não resultou em nenhuma crise política, não é verdade? Olha, Tereza, estamos em ano eleitoral e muitos deputados serão candidatos a prefeito em suas bases eleitorais. E os escândalos têm sido tantos que, apesar dos surdos protestos e da insatisfação da base aliada de nossa presidente, ela vem mostrando a cara com certa timidez, sem partir diretamente para o confronto. O plano tático de Dilma Rousseff foi colocado em marcha com a substituição dos líderes do governo, na Câmara e no Senado. Essas mexidas deviam estar na cabeça da presidente desde o ano passado. Ela substituiu Romero Jucá por Eduardo Braga, que tem um perfil parecido com o da presidente, estudioso, duro nos debates e cobra resultados. E essa troca teve como pretexto o fato de os senadores votarem contra a recondução de Bernardo Figueiredo ao cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Não resta dúvida que a saída de Jucá representou um golpe nele e em seu grupo formado também por Renan Calheiros e José Sarney. Olha, Tereza, estava mais do que na hora de diminuir o poder deste trio. O auxiliar da presidente
chegou a dizer: não queremos mais o Brasil dos Sarney, dos Renan e dos Jucás. Muito bom, pois a voracidade deste grupo por emendas, cargos e demais benesses é incompatível com o Brasil que todos nós queremos. Como você disse no início do programa, Dilma fala pouco. Mas vejam que ela está muito mudando as suas rotinas. Quem sabe também não está mudando a escala de valores, sem megafone, sem comício, sem alardes, que o Brasil tem ouvidos para escutar os silêncios da Presidente da República. É isto aí. É isso. A voracidade é demais. A começar pelo senador Romero Jucá, que o homem foi líder do Fernando Henrique Cardoso no Senado, foi líder do governo Lula e agora era líder do governo Dilma Rousseff. Acumulou, portanto, muitas contradições e uma delas é representar de interesses exagerados de correntes partidárias em torno de cargos da administração pública. Não pode ser. Então, amanhã, porque a presidente não nomeou este ou aquele, a maioria parlamentar vota contra a recondução do Bernardo Figueiredo, vota contra a ideia da presidente da República quanto ao Código Florestal, obstrui a votação da lei da Copa. Peraí, onde é que fica o interesse público em tudo isso? Não é possível. A presidente Dilma Rousseff tem sabido enfrentar essa voracidade que aqui foi denunciada. Pedro, essa prática na política, infelizmente, ainda é predominante. Colocarem-se os interesses pessoais sempre acima dos interesses da sociedade. Mas ainda falando em política, minha gente, quando é que a corrupção vai deixar de ser notícia na mídia? No domingo passado, o Fantástico mostrou a corrupção praticada em licitações por 4 empresas prestadoras de serviços a órgãos públicos. As empresas são a Tuesa, a Locante, a Bela Vista e a Rufolo. O crime de recebimento de propina paga para ganhar uma suposta licitação do Hospital de Pediatria da UFRJ ficou mais do que evidenciada. Imediatamente, sabendo que uma das empresas, a Locante, presta serviços à Câmara Municipal, entrei com um ofício junto à presidência da Câmara Municipal pedindo o cancelamento do contrato com esta empresa. Todo mundo, Pedro e Gerson, sabe dos vícios e das mutretas que existem nas licitações que envolvem principalmente o poder público. São quase sempre as mesmas empresas a participar dessas licitações, fazem acordo como se fosse uma ação entre amigos, hoje ganha uma, amanhã ganha outra, e isto quando não pertencem ao mesmo empresário, mas que usam laranja para representá-lo. Todo mundo sabe, mas ninguém faz nada, porque não interessa fazer. Pedro e Gerson, gostaria que vocês dois comentassem o assunto. Quero acrescentar apenas que mais uma vez senti orgulho da sua atuação, que além de exigir o cancelamento do contrato da Câmara com a Locante, que era de mais de 6 milhões, ainda resolveu investigar os contratos que estão, no mínimo, esquisitos. A começar pelo fato de a Câmara contratar a mesma empresa que presta serviços de limpeza na contratação de 22 radialistas para a TV Câmara. Isso precisa ser muito bem explicado. Quanto às fajutas licitações, o Ministério Público precisa se manifestar e impedir que empresas que respondem a processos possam participar de licitações que envolvem, acima de tudo, dinheiro público, o que geralmente acontece. Aonde nós vamos parar? O dinheiro dessa corrupção, minha gente, boa parte vai parar em paraísos fiscais. Que vergonha! Parabéns, Tereza, pela tua coragem e decisão. Parabéns. Olha, eu acho que é minha obrigação, a obrigação de todo parlamentar, zelar
pela ética, pela dignidade e pela moral. Tereza, você está de parabéns, de fato, é uma obrigação de todo representante da população, no seu caso, lutar pela dignidade, pela ética, pela moralidade e, sobretudo, pelo interesse da população que pague em dobro os efeitos da corrupção desencadeada pelas empresas em conjunto com administradores públicos. Foi colocada aqui a pergunta de quando isso vai acabar, quando a corrupção vai deixar de ser notícia. Só há uma resposta, nós já fizemos a pergunta. Parem de roubar. Eu acrescento, quando isto vai ocorrer? Este caso das empresas Toesa, Locante, que você denunciou, Tereza, na Câmara dos Vereadores, Bela Vista e a Rufolo, é de estarrecer. Para ter uma ideia, em 4 anos, serviços contratados por essas empresas com o Estado do Rio de Janeiro atingiram 283 milhões de reais e com a Prefeitura 62 milhões. Quer dizer, são 340 e tantos milhões em 4 anos. O problema não é só a corrupção, é que atrás da corrupção está o superfaturamento. E em vez de se contentarem com a comissão de 10% em cima dos contratos, que já é um absurdo, ilegal, que ainda duplicam e às vezes até triplicam os preços para roubar ainda mais. É o fim do mundo. É incrível que isso aconteça. Tem que acabar. Olha, Pedro e Gerson, mas saindo desse assunto tão enojante, nós vamos passar para um assunto mais ameno e falar, atendendo ao pedido de um telespectador, o que é o choro. Afinal de contas, o que representa o choro? Alegria, tristeza, e aqui se inclui a emoção, que pode ser negativa ou positiva. Pode significar também fingimento, hipocrisia, desabafo, enfim, uma porção de coisas. Pode ser também uma necessidade gerada pelo organismo, mas nem sempre, pois o ser humano tem a capacidade de simular o choro, muitas vezes para conquistar seus objetivos. As crianças, por exemplo, choram para chamar a atenção dos responsáveis e os adultos, muitas vezes, para desencadear uma reação de empatia, de solidariedade e até mesmo de comoção. Os artistas, atores e atrizes choram para representar, para dramatizar. Nos últimos tempos, pessoas públicas passaram a chorar em público, inclusive a nossa presidente, Dilma Rousseff, que durante um discurso no último dia 2 de março, soltou lágrimas ao falar do petista Luiz Sérgio, que ela mesma havia demitido do Ministério da Pesca para dar lugar ao senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. E o velho preconceito, Gerson, do homem que esconde as suas emoções para não chorar em público. Gostaria de ouvir o seu comentário e logo a seguir o do Pedro, por favor. Não existe nenhuma vergonha em chorar, seja homem ou mulher. É uma forma de expressar as suas emoções, até de desabafo. O que não se pode é soltar lágrimas de crocodilo, fingir emoções não sentidas. Aliás, sabe o porquê dessa expressão? O crocodilo, quando está digerindo um outro animal, ele pressiona com força o céu da boca, o que comprime suas glândulas lacrimais. E assim, enquanto ele devora a vítima, caem lágrimas de seus olhos. Não porque ele esteja com pena de sua presa. Aliás, Tereza, além das razões que você citou do choro, existem inúmeras outras, como, por exemplo, o medo, a alegria exagerada e até momentos de raiva. Nos dias de hoje, o choro, que antes era comum apenas nas mulheres, passou a ser visto com frequência nos homens. Veja, por exemplo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, eleito pela 3ª vez. Ele foi o chefe da polícia secreta da União Soviética, KGB. Quem diria? Chorou ao discursar no último dia 4, diante de mais de 100 mil pessoas, ao agradecer
a sua eleição. Existe um documentário americano que diz que o presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente, Abraham Lincoln, chorava quando era apropriado. Existe também o choro do psicopata, que ocorre em casos como o da estudante Suzanne von Richthofen, de 19 anos, que ajudou o namorado a matar os pais a pauladas. O outro especialista em choro é o ex-presidente Lula, que chorou ao falar da morte do seu vice, José de Alencar. Também quando soube que o Brasil sediaria a Copa do Mundo. E ainda dos preconceitos que sofreu para chegar a ser presidente da República. O choro é sempre oportuno, é válido, quando é sincero. E segundo as pesquisas, 75% dos homens e 85% das mulheres sentiu melhor depois de chorar. Se o choro alivia, por que não chorar? Finalizo com uma frase de Charlie Chaplin, o Carlitos. Olha, presta atenção. Creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. Que bonito. Perfeito, a beleza o que você disse. E varia de momento para momento, tanto os momentos ruins quanto os momentos até de euforia, de alegria. Por exemplo, no dia 8 de maio de 1945, quando surgiu no mundo a notícia da rendição incondicional da Alemanha de Hitler, na queda do nazismo, pessoas saíram na rua no mundo inteiro se abraçando, chorando, se beijando. Era emoção, era uma notícia formidável, a mais formidável de todas do século XX que terminou. Então, as lágrimas, a emoção, estão ligadas à existência humana, não há nenhum problema em chorar. Agora, como disse o Gerson, a lágrima de crocodilo, essa não. Mas as lágrimas sinceras estão presentes na existência humana. Olha, Pedro e Gerson, duas belas citações, as de vocês, e que, na verdade, têm que ser lembradas sempre com muita alegria, o término do nazismo e esse pensamento tão bonito de Charles Chaplin. No último dia 17 de março, e nós vamos agora falar em terror, foi lembrado o 20º aniversário do atentado contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires, que causou a morte de 29 pessoas e muitos feridos. O evento foi no local onde funcionava a embaixada, hoje transformada numa praça. A data foi antecipada para o dia 16, sexta-feira, pois o sábado, o Shabat, é o dia de descanso consagrado ao Senhor pela comunidade judaica. Membros do governo argentino e de Israel exigiram justiça para as vítimas desse atentado. Israel enviou uma grande comitiva a Buenos Aires, que foi liderada pelo vice-chanceler do país, Dani Ayalon, com quem eu e o Gerson tivemos o prazer de almoçar na residência da nossa muito querida amiga Ana Bentes. O ministro do governo israelense, Yossef Peled, culpou o Irã pelo atentado, responsabilizando o grupo Jihad Islâmica, braço armado do Hezbollah. Lamentavelmente, a investigação do tribunal argentino não teve até agora nenhum resultado. Cabe lembrar que o atentado à embaixada foi o primeiro dos 2 ataques contra a comunidade judaica argentina. O segundo foi 2 anos depois, em 18 de julho de 1994, quando um carro-bomba destruiu a sede da Associação Israelita, AMIA. Este atentado foi também atribuído ao Irã e ao Hezbollah. A justiça argentina pediu a captura internacional de vários funcionários iranianos. O fato é que lá se vão 20 anos e esses assassinos continuam soltos, possivelmente fazendo outras vítimas. Mas nós agora vamos falar para um outro terror. O que aconteceu agora na França, essa tragédia que se abateu na porta de uma escola judaica em Toulouse, quando 3 crianças e o pai de 2 delas, um professor, foram assassinadas por um terrorista que surgiu numa moto
e chegou a perseguir as crianças dentro da escola, ferindo também um jovem que foi internado em estado grave no hospital. Eu, na Câmara Municipal do Rio, fiz um pronunciamento homenageando as vítimas e destacando a violência e a barbárie que tem feito tantas vítimas inocentes. A França, Pedro e Gerson, vive hoje economicamente um momento difícil e os candidatos à sucessão de Sarkozy e até mesmo ele mesmo têm se manifestado contra a imigração naquele país, que hoje tem uma população muçulmana que chega a mais de 5 milhões. A França, na segunda-feira, elevou para o nível máximo o alerta antiterrorismo, pela primeira vez desde 2001. Esta barbárie cometida contra crianças e um professor numa escola judaica e também a morte de 3 militares franceses dias antes pode levar a França a tomar posições mais rigorosas contra a imigração e uma prevenção séria ao terror, Pedro e Gerson? Olha, Tereza, como você disse, contra a imigração, até o presidente Sarkozy vem fazendo do tema a sua principal bandeira de campanha. Contra o terrorismo, após esses atos praticados por Mohamed Merah, que se diz ligado ao Al-Qaeda, não somente a França, mas com certeza que toda a Europa ficará em alerta, até mesmo porque o terror islâmico anunciou que fará atentados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Tanto as 3 crianças quanto o professor foram enterrados em Jerusalém, acompanhados por uma multidão israelense. A tragédia provocou uma grande comoção na França, levando os candidatos à presidência a suspenderem suas campanhas para as eleições de maio. O presidente Sarkozy, acompanhado de sua mulher Carla Bruni e outras autoridades francesas, assistiram à cerimônia em memória das vítimas numa sinagoga. Até Marine Le Pen, do partido da extrema-direita, cancelou sua participação num debate na televisão e condenou o crime. Num pronunciamento à nação, Sarkozy afirmou: a barbárie, a selvageria, a crueldade e o ódio não podem vencer. A República é mais forte do que isto. Nossos compatriotas que querem continuar indo à sinagoga, mesquitas e igrejas devem continuar. Não podemos ceder terreno ao terror. O jornal Le Monde destacou que nos últimos 5 anos, 487 escolas, centros comunitários e sinagogas estão sob vigilância especial. Nós, eu e a Tereza, vimos isto há 5 anos, quando visitamos Paris. A extrema-direita francesa tem uma história de antissemitismo, principalmente nas décadas de 20 e 30. Na ocupação alemã nazista, de 1940 a 1944, 200 mil judeus franceses foram deportados e exterminados em campos de concentração. Embora os atentados de cunho antissemita estejam em declínio, em 1982 foram lançados granadas em um restaurante judaico e mataram 6 pessoas e feriram 22. Seguiram-se ainda incêndios criminosos contra escolas e até mesmo contra o cinema, que abrigava em 1975 um festival de cinema judaico. Que horror! Por que tanto ódio e covardia no coração de seres que sequer podem ser chamados de humanos? Sabemos que é difícil combater o terror, pois suas táticas são covardes. Mas este tumor maligno tem que ser combatido e extirpado
do seio da sociedade. A história do terror na França, no mundo, é ao mesmo tempo uma história hedionda de covardia, de crueldade, de traição à existência humana. Portanto, a restrição à imigração de fundamentalistas é uma obrigação da própria França, mas não só dela, de qualquer outro país, porque, como o próprio Onda de Terror anunciou, vai tentar realizar atos terroristas no mundo inteiro. Então, é preciso uma atenção mais que redobrada para enfrentar esta chaga imunda da história universal. Que pena que o nosso tempo acabou, teria tanta coisa ainda para ser abordado. Obrigada pela participação dos dois. A você que nos assiste, o nosso muito obrigada. E nos encontramos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá!